Gente, bom dia a todos. Iniciamos nossa 47ª reunião regulatória do Conselho Regulador da GE, do dia 25 de abril de 2012. Passamos já ao item 2, leitura da ata da 46ª reunião. Eu pergunto aos conselheiros que já receberam a ata antecipadamente se tem alguma consideração. Conselheira Ana Carolina? Ok? A ata tudo ok? Conselheiro Danilo? Então, aprovada a ata da reunião passada. Eu queria, antes de passar para o item 3, justificar o início com certo atraso da nossa reunião. Motivo aí comunicado para todos os conselheiros, de uma reunião que houve lá no Palácio das Esmeraldas com o governador, na apresentação do Plano de Desenvolvimento Integrado, que não tem nome ainda, está vendo um nome mais adequado. Então, estava lá e foi feita uma apresentação desse plano, que deve estar sendo apresentado também a toda a sociedade de Goiás, organizações, sociedade organizada, daqui uns 15 dias, ok? Então vai ser feita uma adaptação, uma melhora nele e vai ser apresentado daqui a 15 dias. Então esse foi o motivo do atraso, mas já estamos iniciando, então já passo para o nosso secretário ad hoc para o item 3. Apresentação e discussão de processos a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Eu queria dizer da presença do nosso colega Átila, representante lá da Saneago, que está aqui presente. Você veio para ver sobre algum dos processos ou dois processos? Quais são os dois? Esses primeiros aqui, né? Ok, então só dizendo a presença do Átila aí, que vai falar sobre os dois primeiros processos a cargo da conselheira Ana Carolina. Pois não, com a palavra, nobre conselheira. Bom dia a todos. Trata-se de processo referente à auto-infração 42 de 2008, de maio de 2008, lavrado em desfavor da empresa de saneamento de Goiás, Saneago, por não cumprir a determinação de corrigir as não conformidades existentes no município de Jataí, que eram desgastes de pintura, presença de trincas, eflorescências, presença de lodo, ausência de luz piloto e guarda-corpo, infringindo o disposto no artigo 7º do inciso... Eu chamei várias vezes. Tá? Inciso 17 da Resolução 231. O descumprimento das obrigações abaixo relacionadas sujeitará o infrator a penalidade classificada de natureza alta de multa, manter as instalações do sistema de abastecimento de água ou do sistema de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e segurança. Os autos foram apreciados e já julgados pela diretoria executiva da AGR, conforme Resolução 96 de 2009. Em março de 2009, dia 6, a concessionária protocolou recurso, alegando que após a criação da AGR e a implantação da regulação da concessionária, grande parte dos recursos da Saneago estão voltados para o atendimento e normatização e fiscalização. E a nova sistemática implantada pela AGR, no seu sistema de operação e manutenção, onerou o orçamento da empresa a curto prazo, sendo que algumas das melhorias e reformas solicitadas pela AGR não resultariam em benefício direto à qualidade de água ou dos serviços prestados. Porém, nos sistemas onde as interferências solicitadas nas notificações realmente poderiam prejudicar os serviços, a Saneago priorizou e atendeu prontamente. Através do parecer de gerência de saneamento, a gerência manifestou-se pela manutenção do auto de infração. A assessoria jurídica também manifestou-se pela improcedência do recurso apresentado, mantendo os efeitos do auto de infração. Após a diligência realizada pela gerência de saneamento, em setembro de 2010, constatou-se que as reformas dos reservatórios não foram realizadas. Foram anexadas fotos a fim de comprovação.
Em 17 de 2 de 2010, os autos foram julgados no então Conselho de Gestão da GR, que resolveu pelo não provimento do recurso apresentado pela concessionária, mantendo os efeitos do aludido auto. Com a notificação 254 de 2011, recebida na Saneago em março de 2011, foi encaminhada a resolução de julgamento. Em 21 de março de 2011, a concessionária protocolou pedido de revisão, alegando que a maior parte das não conformidades já haviam sido cumpridas, e no que tange às correções de lodo, trincas nos reservatórios e reforma da ETA, não puderam e não podem ser realizadas, pois seria necessária a paralisação do serviço de abastecimento de água tratada em grande parte do município de Jataí. Informou ainda que já está em construção um reservatório e somente quando a obra estiver concluída será possível a recuperação dos reservatórios danificados. O pedido de revisão foi analisado pela Gerência de Saneamento Básico, que, por meio do parecer 179, manifestou-se pela manutenção do auto. Constatando que a concessionária não apresentou fato novo que pudesse alterar ou modificar a decisão, nem circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a retirada da sanção aplicada, a jurídica manifestou-se, através do parecer GEJUR 173, pela legitimidade da autuação e, consequente, pela manutenção do auto de infração. Em seguida, o processo foi encaminhado para o gabinete para relatar. Bom, é só... Esse aqui já faz parte do voto, mas eu só vou ler o início aqui, que tem um pouco do histórico. Esse processo ele tem 3 cronogramas diferentes apresentados pela Saneago, e nenhum deles foi cumprido plenamente. Em relação a esses estudos, ela apresenta o cronograma e foi aprovado o cronograma. O auto, a primeira fiscalização, né, foi em abril de 2007. O cronograma primeiro que eles apresentaram vencia em 2008. Tentando achar aqui. Vencia em março de 2008. E aí, quando teve a fiscalização de acompanhamento, que foi em 2008, maio, eles apresentaram um novo cronograma, mas assim, eles falam que perderam um malote e que não chegou. Mas, de qualquer forma, o cronograma precisa vir para cá e ser aprovado pela Gerência de Saneamento. E eles fizeram isso... O problema é esse. Depois de lavrar o auto de infração, né, que é o que a Gerência de Saneamento cobra muito, a resposta deles antes de se lavrar o auto de infração, para pedir mais prazo. E o pedido de revisão, ele bate muito nessa tecla de que é uma sociedade, uma empresa de economia mista, precisa de licitação, precisa do processo licitatório, demora, é oneroso e tem a estrutura que é uma estrutura grande que acarretaria na questão no funcionamento de todo o serviço para a população, né? E os problemas inicialmente foram detectados em abril de 2007. Né? A grande questão aqui é ela não se planejar para arrumar, não consertar, não resolver as não conformidades. Bom, aí a gente pode abrir para discussão, presidente, que aí eu tenho outros detalhes aqui. Em discussão, o processo. Queria dizer que está presente aqui também o nosso gerente da área de saneamento, o Eduardo. Pode também prestar qualquer... Com a palavra, o conselheiro José Eduardo. Senhor presidente, senhor conselheiro presidente, eu gostaria de ouvir o arrazoado do gerente da área, que é o especialista da matéria, de forma sucinta, fazer um breve relatório dos fatos ocorridos. Eduardo, senta aqui que você pega esse microfone aqui, ó. Senta aí do lado do conselheiro Felício. Trata-se de um problema de recuperação da estrutura. Então, você tem problema de trinca, desgaste de pintura, no reservatório, fluorescência, que é a formação, na verdade, imagina que está lavando o concreto, está tirando material do concreto, que aflora e fica todo branco.
futuramente pode dar uma corrosão. Tampa corroída, guarda-corpo, tubulação, ventilação. A ventilação que tem que ter no reservatório aberta, não tem nenhuma proteção para evitar. Tem que ter ventilação, mas fica aberta, qualquer sujeira que cai facilmente lá. E algumas coisas no prédio do distrito, que é o escritório comercial, operacional da empresa. Então, esse problema foi pedido um plano saneamento, um plano de recuperação. Na época a gente solicitava que eles apresentassem uma proposta, porque a gente não tinha como definir prazo para isso. A gente optou por a empresa apresentar uma proposta para ser analisada. Aí, decorrente disso, foi feito um termo de notificação, né? Deu um prazo de 60 dias para apresentar um plano. A empresa, ela apresentou um plano, só que ela não cumpriu. E quando a gente foi lá de novo, multou. E eles, na época, eles falaram, nós caminhamos um plano, tal, até, tem um plano que a gente caminhou, tal. A gente falou, não chegou até agora, não chegou para a gente, não. Agiliza, a gente até avisa, agiliza direitinho para chegar. Acontece que a gente voltou, chegou, foi elaborar o relatório. O tempo que a gente demorou para elaborar o relatório, geralmente o quê? 15 dias, dependendo da situação, um mês, eram vários problemas, né? Não chegou o plano. O plano foi chegar depois. E, uma vez lavrado o auto, a gente não pode simplesmente anular o auto, a gente não tem poder de anular o auto sem justificativa legal nenhuma. Foi o que aconteceu. Tanto que eles já tiveram outros planos, quer dizer, até aquele plano que eles mandaram depois também não foi cumprido. Tanto que hoje a gente teve a fiscalização faz umas 2 semanas, 3 semanas, já está aí. Foi mês passado, 29 de março. A gente teve fiscalização lá. Realmente o reservatório já está aí. Está pronto, não está ainda funcionando. Tá? Mas vários problemas, não só nessa cidade, como outra cidade, outro processo também, como da regional inteira, vários problemas persistem ainda. Quer dizer, depois a gente teve uma situação de 2007 e até hoje o problema não foi solucionado. Solucionou coisas menores, mas em relação a de grande monta, que demanda mais recurso, não foi executado até hoje. É discussão. Átila, passa o microfone aí para eles, por favor. Bom dia a todos. É uma dificuldade realmente a gente constatar esses planos oferecidos à AGR e não cumpridos. No entanto, eu acho relevante mencionar que tudo que está no âmbito lá da localidade fazer, que envolve baixos custos, a GR vem sendo muito valorizada recentemente na Saneago. Então, mesmo durante a visita, antes da notificação, com base nos próprios dados da viagem, o que demanda pouca aplicação de recurso é resolvido no momento. O caso em questão envolvia a execução de um outro reservatório, porque você não tem como tirar um reservatório da linha de abastecimento público quando a vazão instantânea é menor do que a vazão de pico nos horários, e o reservatório cumpre esse papel. Então, protelou-se até a execução da obra. E essas obras, muitas vezes, dependem de disponibilidade financeira e tal, mas eu acho muito relevante mencionar que a grande questão aí não atendida foi o reservatório, e foi construído um novo reservatório lá no local para atender. Reconhecemos o atraso, porém, nesse caso, a gente não entende a displicência, porque todos os outros itens de baixo custo foram prontamente atendidos, ficou esse para trás. Mediante isso, e mediante envolver elevados recursos e também a gente estar operando e apto a interligar esse reservatório, eu acho que a gente acaba por beneficiar agora com a interligação do novo reservatório a comunidade que podia vir a sofrer realmente um problema caso
esse vazamento aumentasse, podia dar algum problema de abastecimento, e a Saneago, então, já resolveu isso. Apresentamos sinceras desculpas pelo atraso no cronograma, mas obras de maior montante ficam sujeitos à programação de ampliação de sistema com a diretoria, que envolve, como eu falei, a liberação de recursos que muitas vezes não estão disponíveis. Tá? Eu acho que a população, que é um fato marcante, que a população local não ficou desabastecida em nenhum dia por isso, e que nós já construímos o outro reservatório, que é o que interessa, e agora nós temos condições até de recuperar esse reservatório que tem essas fissuras com o outro em carga. É o que a gente tem a manifestar. Muito obrigado. Está em discussão ainda. Conselheira Ana Carolina. As não conformidades, elas abrangiam mais do que o reservatório. Elas abrangiam também ETA, a estação de tratamento de água, o distrito, 3 reservatórios. A questão, eu até discuti isso com o gerente de saneamento, presidente, se a argumentação que vai afetar um grande número da população, porque precisa de fazer, né, um outro canal enquanto se constrói, que é o bypass, né, eu discuti, então, o que fazer? O que tem que fazer, então? Porque existe a não conformidade. Como vai ser resolvido? A Saneago precisa trazer uma solução para isso. Porque foram 5 anos e não foi resolvido. Porque eu preocupei com essa questão também, de afetar a população. Né? Mas precisa trazer uma solução. Então, a gente vai fazer isso, até fazer isso. Aviso, nós vamos ter que ficar para cumprir determinação da GR, então vai ter que ficar 15 dias, sei lá, 30 dias. Eu não sei, precisa de se achar uma solução, porque argumentar que vai afetar a população e nunca resolver o problema, também eu não acredito que seja a solução, sabe, Átila? Eu discuti isso com o Eduardo. Porque esse processo ele já foi julgado nas 2 instâncias, não tem fato novo realmente para modificar as decisões. Mas eu preocupei com esse argumento de afetar a população. E a gente não conseguiu achar uma solução nesse processo aqui, nem a Saneago propõe uma solução a tempo. Então, mesmo que tenha um processo licitatório, ela alega que tem um processo licitatório, inclusive nesse outro processo, que é da mesa regional, é Caiapônia, ela mostra um montante já destinado a licitações. Mas, assim, não comprova, não coloca nenhum, nós abrimos tal licitação, tal processo, ela vai demorar 6 meses, não, ela vai demorar 1 ano, a GR. Pondera porque a gente fez o processo, mas não tem nenhuma comprovação de processo licitatório. Então, só as alegações é que é o complicado. Porque a gente precisa ponderar mesmo, mas 5 anos é muito tempo, né? Eu fico preocupada com essa questão. Então, eu sinceramente, eu acho relevante dizer que essa obra é uma obra de maior envergadura, que ela encontra-se executada, diferentemente do caso de Caiapônia. Né? Caiapônia, nós ainda estamos, agora que vai ser viabilizada a licitação. Então, o que acontece, que eu acho relevante mencionar aqui também, que nós fizemos uma reunião interna com todos os gerentes de regionais, há cerca de 1 mês e meio atrás, e nós marcamos uma data lá, a partir da qual nós não vamos mais permitir qualquer espécie desse tipo de tratamento, de propor uma coisa que não tem dotação garantida e tal. Então, muitas vezes, eu acho que nós vamos bater o pé e tentar, junto à área do Eduardo, a gente vai tentar fixar metas que são plausíveis de execução numa empresa de economia mista, que tem que cumprir um trâmite protocolar diferente, né? Então, mas isso eu sinceramente apresento desculpas, porque eu acho que realmente o tempo é muito grande. Mas, diferentemente de Caiapônia, as obras de Jataí são de outra envergadura, então envolveu uma ampliação do sistema como um todo, e nós estamos executando isso. Então, o saneamento, a gente queria estar numa condição melhor,
para o Estado, mas a gente trabalha em cima das demandas reprimidas, e o lugar que muitas vezes a gente tem que priorizar algumas obras em detrimento de outras. Então, quando você analisa o conjunto, tem uma justificativa. Quando você olha só para aquela obra que não foi contemplada, aí é muito difícil de explicar. Então, o que a gente tem que falar, que não é pouco caso da empresa, mas que nós estamos aprimorando todo esse processo de fixação de prazos e tal, e do andamento. E a gente tem uma dificuldade. Quando a obra é de maior expressão, a gente queria até ver se é possível dividir um pedido desse, de atendimento, como esse se encontra aí, que envolve muitas coisas, que ele fosse dividido mais segmentado. Porque a gente ia mostrar atendimento a tudo que não envolve um recurso tão expressivo. E esse que é expressivo, mediante a gente tendo atendido, a gente mostra, estamos tentando viabilizar recursos, quer dizer, a gente teria um diálogo mais franco, mas sempre colocando o cliente à frente. Então, a eflorescência, realmente, com o tempo, pode lavar o concreto, quer dizer, uma falha de envelhecimento precoce do concreto. Você pode ter esse prejuízo, mas eu acho relevante quem está dirigindo a empresa dirigir com foco global, priorizando o atendimento, correndo, às vezes, fazendo uma obra até mais emergencial quando afeta o cliente. E, nesse caso, essas eflorescências, questão de pintura, muitas vezes, no cômputo geral da empresa, não recebeu a priorização quando você olha só do âmbito daquela localidade. É difícil de argumentar, mas eu, por exemplo, eu defendo o caso de Jataí, enquanto o caso de Caiapônia, eu vejo que não foi feito, eu não apresento defesa. Agora, no de Jataí, eu vejo que houve uma ação lá para contemplar. Em discussão ainda. Eduardo. Uma constatação que eu tive esses dias, certo ponto mostra um pouco que a empresa está um pouco mais preocupada com o problema na origem. Por exemplo, você tem a ETA nova que está construindo, eu estive recentemente nela, conversei com o engenheiro da obra lá, e hoje eles estão usando já na construção materiais, tipo o material que está usando lá, que é silicativa, misturado no concreto, um material que já vai evitar a eflorescência, entendeu? Um material que ele vai fazer o concreto ficar um concreto bem firme, menos poroso, menos suscetível à água atacar ele. Então, eles estão usando uma tecnologia melhor hoje para tentar resolver e evitar o problema no futuro. Então, isso é uma coisa que estão preocupados um pouco mais. Eu acho o seguinte, eu acho que você é testemunha que a gente quer, a gente tem discutido muito isso aqui, e a gente quer fazer mais regulação do que fiscalização e multa. Não é interesse nosso de ficar multando, de ficar... Eu queria elogiar até, né, essa nova gestão lá da Saneago, você que está lá mais convivendo com a gente. O que a gente estabeleceu aqui também é uma forma de convivência, de diálogo, de negociação. Eu não vejo problema nenhum da gente estabelecer, igual você falou, por exemplo, numa obra grande igual essa, vamos fazer um cronograma mais... não é, por exemplo, não é daqui 6 meses eu vou entregar a obra toda, não. Daqui 6 meses eu entrego isso, daqui 7 meses eu entrego isso, não tem problema. Acho que isso aí tudo pode ser negociado, pode ser conversado. Agora, nesse processo, pelo que eu senti dele vir até agora, é que, por exemplo, nós votamos aqui todo dia, de acordo com a nossa resolução, que diz o seguinte: se não tem fato novo, se não tem nada para mudar a nossa posição, parece que esse é o caso, né, do prazo, essa coisa toda, então fica difícil a gente fazer qualquer... A gente estaria votando contra o que a gente tem permeado aqui, a maioria dos processos aqui. Agora, lógico, eu acho que não é problema de desculpa, eu acho que é extremamente importante você vir aqui, você sabe que está sempre aberto aqui. Agora,
Concordo com vocês estarem fazendo reunião lá com o pessoal das áreas no interior, com o pessoal lá, para estar melhorando a resposta a essa demanda, lógico, visando. Eu sempre digo isso para o pessoal das empresas operadoras. Transporte, saneamento, energia. O objetivo nosso é um só. O objetivo de vocês, o objetivo nosso, da agência de regulação, é um só. É dar um serviço de água e esgoto de melhor qualidade para a população, no caso da Saneago. Nós queremos isso. Serviço melhor possível, a preços mais acessíveis possível. É isso que a gente quer. E nós estamos trabalhando para isso. A forma de trabalhar, eu acho que a gente está experimentando. Vocês lá estão, eu queria dizer isso, vocês estão melhorando. Eu sempre recebo do Eduardo essa forma de dar resposta, né, a nós. Eu sei da dificuldade que a empresa tem, muitas vezes de licitação, de recurso financeiro para atender aquela demanda, aquela solicitação o mais rápido possível. Agora, a gente fica aberto, mais uma vez, a gente estabelecer uma programação que seja mais adequada, que seja melhor para todos e tal, e fiquem abertos. Tranquilo, a hora que vocês quiserem. Agora, nesse caso específico, é difícil da gente mudar, né? Eu quero até ouvir o voto da conselheira, mas fica difícil, já estou antecipando, fica difícil a gente mudar qualquer coisa, já que iria contra o que a gente está fazendo aqui todo dia e não tem nada de novo. Queria só justificar isso. Doutor Humberto, eu acho que o novo é só que o reservatório está concluído. Pronto, eu entendi. Depois de 5 anos, né? Ok. Bom, eu só queria fazer uma pequena intervenção relativamente, não ao problema específico da Saneago, mas o problema do que significa uma empresa cuja área de atendimento é fracionada ao longo do território no qual ela está atendendo. Você tem dentro da empresa, a nível de direção superior, você tem as grandes linhas, as grandes estratégias, os grandes projetos, e que às vezes, como ele falou aqui, sacrifica os pequenos investimentos, sacrifica as pequenas despesas, porque ela não vai modificar qualitativamente os objetivos principais da empresa no que diz respeito à sua perspectiva estratégica. O caso da Saneago, como o caso da CELG. A CELG, por exemplo, é uma empresa que tem um DEC, o FEC, compatível com as normas nacionais. Você chega lá, está lá o DEC FEC da CELG. Agora, você vai lá na cidade de Caiapônia, não estou dizendo Caiapônia, estou citando só como... Aí está lá um DEC FEC horroroso de ruim, porque o religador, qualquer raio derruba o religador, fica 4 horas sem energia, fica 8 horas sem energia. Aí a GR vai fazer uma fiscalização, uma inspeção e verifica um negócio desse, ela não pode passar batido. Mas a CELG vai sempre dizer, não, nossos índices, nossos indicadores aqui estão dentro da média nacional. Quer dizer, a média nacional implica, né, pela lógica deles, que o cara está com um maçarico de 300 graus centígrados da cabeça e um iceberg nos pés, e na média dele o corpo dele está em temperatura normal. Agora, nos dois extremos, e acabou. Quer dizer, é o que acontece com as empresas que têm essa fracionalidade de atendimento nas localidades do público usuário. Quer dizer, a Saneago, ele falou aqui, é uma obra de grande porte, e a coisa de Jataí, o reservatório. Leva tempo, a gente sabe como é que é o processo de licitação, a gente sabe de todas as nuances, de todos os empecilhos, de todas as dificuldades que a própria Lei 866 estabelece, que abre brecha, inclusive, para protelação. A gente sabe que a Saneago, como as outras empresas do Estado, não nadam em dinheiro, quer dizer, há uma demanda maior do que o recurso disponível, e nem o Estado está disposto ou tem a possibilidade de socorrer a empresa, até constitucionalmente, no momento que ela mais precisa de um aporte, de uma ajuda dessa natureza. Então, essas coisas tudo acontecem. É claro que, nesse caso, tem que ser observado, em primeiro lugar, a questão do cliente, do usuário, do beneficiário do serviço, né? Porque se houve prejuízo material, se houve falta de atendimento, se houve contaminação da água, se houve baixa qualidade da água, aí realmente compromete
a performance da empresa. Não interessa que ela tenha uma grande estratégia de... Átila, só para depois a conselheira pode fazer o seu voto. Eu acho que uma coisa importante que pode ser feito, e isso, lógico, demanda ficar atento, por exemplo, é essa coisa da comunicação. Entendeu? Está acontecendo a coisa, ó, comunica o mais rápido possível, pede para o gerente, ó, dá mais esse prazo, leve isso em consideração, faz isso, faz aquilo, dentro do prazo previsto. Porque depois do prazo fica mais difícil, entendeu? Então, dentro do prazo previsto, ó, dialoga com o gerente da área, justifica isso, pede aquilo, pede mais prazo, né, justifica, faz um cronograma, alguma coisa assim, entendeu? Isso é importante, para não passar os prazos, para não ter problema. O que a gente pode pedir para o Eduardo manifestar é que, de um certo período para cá, de quando o atual diretor de produção entrou, houve uma valorização muito grande com relação aos pedidos da GR, voltados também para o índice de perda, no sentido de reduzir perda para evitar ampliação de sistema. Então, quer dizer, a empresa ela está se movendo nesse sentido. Eu gostaria de ouvir isso do Eduardo, se a gente não tem minimizado muitos problemas antes de gerar auto de infração, mas a gente, infelizmente, a gente depara com um certo período que foi complicado administrar as demandas da GR na empresa. Então, nosso papel aqui, espero que os senhores entendam, é defender a empresa na qual eu trabalho, apresentar os argumentos que me parecem lógicos, os que não são lógicos eu não vou apresentar, e venho reforçar mais uma vez que essa eflorescência lá de Jataí, ela não compromete propriamente contaminação, porque existe uma pressão de água de dentro para fora. Quando acontecem eventuais vazamentos, isso não chega a comprometer a qualidade da água. E que a população não foi também desassistida por conta de um eventual vazamento que era de pequeno montante. Foi uma infiltração comparada a uma grande vazão que chegava a esse reservatório. Quanto a prazo, concordo com o que o senhor disse. Agora, meu papel apresentar as justificativas e voltar a dizer que no âmbito do Estado, talvez houve uma falha de nossa parte de não atribuir tempo maior para esses itens. E pelo que a gente vê hoje, os relatórios são bem mais seccionados. A gente não vê hoje um relatório pedindo 10, 15 itens. Então isso facilita muito, porque eu tenho certeza que os senhores vão de ter um entendimento que, se chegarem 10 itens e a gente pedir um prazo que possa até parecer longínquo demais para um item, vocês vão ter 9 daqueles 10 itens atendidos, evidenciando que não se trata de ficar alheio às recomendações da GR, mas que é uma dificuldade financeira que as empresas estaduais muitas vezes passam. Ok, gente. O Eduardo, depois o voto da conselheira. Em relação à perda, realmente a gente tem tido muito menos problema de vazamento em bomba, em tubulação do que antigamente. Acho que não estou lembrado de nenhum auto recente de que seja por isso. A maioria que foi, ou foi por problema físico, como o caso do processo, ou algum outro problema, mas realmente diminuiu bastante. Uma coisa também que a gente está, que já é uma orientação que a fiscalização está fazendo, sempre fechar qualquer viagem, independente se a regional, que é a sede de várias cidades lá deles, esteja fiscalizada ou não, é fechar na regional. É chegar para o gerente regional, mostrar, encontramos isso, mostrar e entregar para ele uma via do formulário. Então, está acontecendo. E está acontecendo até o contrário agora. Recentemente, o gerente de Formosa, Campos Belos, ligou aqui para saber
quando é que a gente ia exatamente, direitinho, com quem ia exatamente, porque ele vai acompanhar todas as cidades. Então, o próprio gerente da regional está querendo ir junto com a fiscalização, acompanhar para ver de perto o que está sendo detectado. Entendeu? Vou até me falar, isso foi orientação até se foi o próprio diretor, mas por enquanto foi o primeiro que nos procurou. Então, a gente está sentindo mais uma participação maior por parte da empresa também. Ok. Conselheira Ana Carolina. Presidente, só para finalizar essa questão aqui, Átila, a gente discutia muito com o Filizola, na época da diretoria de saneamento e um pouco antes. Então, é possível sim esse intercâmbio, presidente, principalmente na questão de prazos. Então, o que nós discutimos com o Edson Filizola? Por exemplo, informatização, vocês precisam de quanto tempo? Não, aí acho que foi uns 2 anos para frente, porque é uma estrutura grande do Estado inteiro, investimento alto. Então, foram todos os prazos ampliados para muito tempo para frente. Esse tipo de não conformidade, era 60 dias? 60 dias está bom? Não, não está. É impossível. Então, tá. Então, 90, tá bom? Então, a gente estendeu vários prazos antes de lavrar o auto-infração, porque o objetivo da GR não é só multar, é fazer esse acompanhamento, além de educativo, o acompanhamento também de melhoria da coisa, não só a multa. Então, é possível, a gente fez isso com várias não conformidades e não gerou auto por extensão de prazo, okay. Tudo conversado, mas é tudo uma questão de conversa mesmo. Mas isso é em 2010, né? Então, esses processos são mais antigos, não adianta a gente ficar debatendo muito sobre eles. Eu só queria dizer, Átila, que a gente fez isso também, tá? Não é só questão de multa também, a gente fez um intercâmbio bom com o Edson Filizola. Ok. Bom, então, a concessionária não mostrou estudo nem cronograma de implementação de novos reservatórios, ficando a GR e a população à mercê de prazos para implementação de obras muito extensas, tendo em vista que a empresa pública Saneamento de Goiás deve obedecer à lei de licitações. Porém, não houve comprovação de abertura de processo licitatório para a regional, nem planejamento para implementação das obras, já que a Saneag afirma ter impacto na população e resolução dos problemas. A Saneag não resolveu os problemas detectados em abril de 2007, nem se planejou para resolvê-los, dependendo de licitação ou não. Ou seja, completa-se atualmente 5 anos de não solução do problema que demanda investimentos. As não conformidades apontadas como solucionadas, sem provas concretas, no pedido de revisão não foram resolvidas, conforme mostra a diligência específica para a checagem de atendimento às determinações da GR em setembro de 2010, sendo que o prazo inicial das resoluções das não conformidades findou-se em março de 2008, segundo o próprio cronograma apresentado pela Saneago. Observe-se também o fato de que, por ter cumprido parte das determinações posteriormente, não é isenta do cumprimento das demais, atempadamente, o que torna essa alegação ineficaz. Fica claro nesse processo a tentativa de protelar ao máximo a resolução dos problemas apontados pela agência reguladora. Como dar um voto de confiança à empresa, principalmente por tratar-se de empresa pública, sendo que nem as propostas que ela apresentou ela cumpriu? Tendo em vista que as alegações da concessionária são insuficientes, por não ter apresentado nenhum fato novo que comprovasse a inexistência do fato gerador do auto-infração, não havendo, então, justificativa legal para reapreciação da matéria ou reanálise do mérito, embasado no que consta dos autos, levando em consideração o parecer técnico-jurídico, bem como o fato de que o procedimento foi regular, o voto é pelo não provimento do pedido de revisão apresentado e, portanto, pela manutenção do auto-infração 42/2008. Algum conselheiro tem parecer de voto contrário da conselheira? Aprovado por unanimidade o voto com a conselheira. Conheceu e negou, né? Isso. Sim. Próximo. Presidente, eu vou um pouco mais rápido nesse, que é uma situação bem parecida, é o processo final 5122 do item 3.2. Aqui a diferença é que é na cidade de Caiapônia, o auto é de maio de 2008, é o auto número 49 de 2008, também é o mesmo inciso, né, manter as instalações do sistema de abastecimento de água do sistema de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e segurança. Os autos foram apreciados e já julgados pela Direx. Ela protocolou recurso, apresentando todas as questões de prazo, orçamento, que não afetou diretamente a qualidade de água. Aqueles mesmos argumentos anterior foram mantidos, né, o auto de infração, após a análise do recurso, tanto pela gerência de saneamento quanto pela jurídica.
E aí foi realizada uma diligência a pedido do Conselho de Gestão, como no outro, né, em 2010, e constatou-se que a reforma dos reservatórios não foi concluída e que foi realizada a troca do guarda-corpo. E foram anexadas as provas, né? Em novembro de 2010, os autos foram julgados pelo Conselho de Gestão, que resolveu pelo não provimento do recurso apresentado pela concessionária, mantendo os efeitos do auto. Em março de 2011, a concessionária protocolou pedido de revisão, alegando que, no ato da fiscalização, foi apresentado ao fiscal o cronograma, que deveria estar em vigor, mas por extravio de malote não chegou às mãos do fiscal em tempo hábil, porém o fiscal tinha conhecimento da existência do outro cronograma. Ressaltou que estava se esforçando para que fossem cumpridas todas as determinações, entretanto, no período de 2006 a 2008, a GR havia implementado uma nova sistemática e nova realidade na operação e manutenção dos sistemas, o que onerou o orçamento da empresa a curto prazo. Bom, aí ele entra no argumento da Sociedade de Economia Mista, da problemática de fazer o processo licitatório de maneira rápida, por isso não foi possível concluir no prazo estipulado as obras no distrito de Caiapônia. Porém, em nenhum momento a SANEAG quedou-se inerte em face ao problema, sendo que a maior parte das não conformidades já haviam sido cumpridas. E no que tange aos reparos para corrigir a presença de eflorescência, correção de trinca, pintura e tampa do filtro russo, além da correção do guarda-corpo, já se encontrava em andamento quando da autuação. O pedido de revisão foi analisado pela Gerência de Saneamento Básico, que manifestou-se pela manutenção do auto. Constatando que a concessionária não apresentou fato novo que pudesse alterar ou modificar a decisão, nem circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a retirada da sanção aplicada, a gerência jurídica também foi pela manutenção do auto de infração. Em discussão. Voto. Primeiramente, há de se ressaltar que há 2 cronogramas diferentes apresentados pela SANEAG, sendo que nenhum deles foi cumprido plenamente, conforme pode-se constatar através do relatório de fiscalização, folhas 29 a 36, e pelo parecer da diligência realizada em setembro de 2010. Convém esclarecer que a manutenção do sistema de água, o objetivo é garantir e preservar o patrimônio da concessão, sendo que a GR tem ciência do ônus adicional que essa medida acarreta aos cofres da empresa. Por isso, há a possibilidade de se apresentar cronograma para a execução da obra. Assim, antes da emissão do auto, a concessionária pode requerer a prorrogação do prazo e a GR analisará as limitações e dificuldades comprovadas que envolvam a capacidade orçamentária e os prazos vinculados aos atos administrativos que regem o serviço público. A primeira fiscalização ocorreu em abril de 2007, quando se originou o termo de notificação, dando prazo de 60 dias para ser apresentado o plano, visando a correção das não conformidades constatadas. A concessionária apresentou o cronograma, qual foi aprovado com vencimento para março de 2008, porém o referido cronograma não foi cumprido, conforme constatado em fiscalização de acompanhamento em março de 2008 e lavrado o auto, recebido em junho de 2008. Em setembro de 2010, foi realizada a diligência no distrito Caiapônia, onde foi detectado que as determinações não haviam sido cumpridas integralmente. A concessionária alega que, por ser uma empresa pública, deve obedecer à lei de licitações. Entretanto, tal fato não justifica a inércia de mais de 3 anos, sendo que neste tempo poderia ter sido realizados procedimentos que envolvem licitação e até mesmo ter executado todas as obras, sendo que não houve comprovação de abertura de processo licitatório para a regional, nem planejamento para a implementação das obras. As não conformidades apontadas como solucionadas sem provas concretas no pedido de revisão não foram resolvidas na diligência específica para a checagem de atendimento, em setembro de 2010, cujo prazo inicial das não conformidades findou em março de 2008, segundo o próprio cronograma da SANEAG. E o fato da concessionária ter cumprido parte das determinações não é isento do cumprimento das demais, o que torna essa alegação ineficaz. Fica claro neste processo a tentativa, e aí eu menciono também aquela questão da confiança, tendo em vista que as alegações da concessionária são insuficientes, por não ter apresentado nenhum fato novo que comprovasse a inexistência do fato gerador, do auto de infração, não havendo, então, justificativa legal para a reapreciação da matéria, levando em consideração os pareceres técnicos e jurídicos. O voto é pelo não provimento do pedido de revisão apresentado e, portanto, pela manutenção do auto de infração. É o número 49/2008. Algum conselheiro tem voto diferente do da conselheira relatora? Então fica aprovado por unanimidade. Ok? Passamos ao item ponto 4. Agora é uma outra pauta aqui. Fica à vontade. Tá? Gostaria de agradecer a todos a oportunidade de defesa e manifestar que alguns problemas a gente gostaria de pedir até a colaboração, por exemplo,
que nós, nessa reunião que nós fizemos com o pessoal do interior, que eles alegam dificuldade, vamos supor, no quantitativo de pessoal, que faz necessário fazer um concurso público e tal. Então, que nesse caso específico, a gente já gostaria de deixar um pedido aqui, da gente ter uma tolerância com relação a prazo, fixando aí quando acontecer, né? E que nas demais medidas nós pretendemos melhorar o nosso desempenho aqui com vocês. Mas que a gente ainda está julgando muita coisa de um período que era difícil. Muito obrigado, então. Bom, queria agradecer a sua presença. O conselho aqui está sempre aberto aí a qualquer solicitação, participação de vocês, ok? Obrigado aí. Item 4. Reunião administrativa para deliberar sobre a abertura de procedimento visando a declaração de caducidade dos seguintes processos. Esses processos aqui são aqueles mesmos, né, de paralisação de linha. É só autorizar a abertura. São 7 processos. 6. 7. Eu gostaria até de fazer uma complementação em relação a essa questão, Pois não. porque nós estamos estudando muito a questão de padronização dos procedimentos. E por que esses processos estão vindo aqui para o Conselho Regulador? Tem na competência, no artigo 11 da nossa Lei 13.569, no inciso 8º, há a menção de que a indicação de deliberar, que compete ao Conselho Regulador, deliberar sobre quaisquer questões afetas às atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados apresentados pelo Conselheiro Presidente. Então, o Conselheiro Presidente está apresentando aqui, neste ato, são aqueles processos que são de paralisação de linha, que já tem algum tempo. Aquelas recorrentes, inclusive. Paralisou uma vez, continua. Então, e o próprio até decreto. Eu comentei ontem com a Alice, falei, a gente teve que tomar esse pedido porque estava desmoralizado essa coisa de paralisação. Uma coisa aqui. Então a gente está pedindo aí, tem mais processos ainda, né, João? Tem mais e a gente está dando andamento em todos aí. Que o próprio decreto 4648 tem indicação no artigo 63, no parágrafo único, que não há essa possibilidade de prorrogação dessa paralisação. E por conta disso, esses processos já tiveram um trâmite, já foram notificadas todas essas concessionárias e aquelas que permaneceram, que não pediram desistência e também não tomaram atitude nenhuma, está sendo levantado aqui, está sendo encaminhado ao Conselheiro Presidente, ao Conselho Regulador, para que se abra um procedimento específico. E assim esse processo administrativo ordinário que tem ampla defesa do contraditório. Então é só apenas para deliberar sobre esse assunto. Bom, é bom esclarecer, gente, que de todas, foi quanto mais ou menos? Umas 100, né, Gilvan? Que pouquíssimas empresas se manifestaram. Pouquíssima, de 100 mais ou menos que a gente abriu o processo aí, deve ter umas 3 ou 4, né, João? Uma pedindo prorrogação, mais prazo, para ver se voltava ou não. As outras desistiram realmente, e o resto nem se manifestaram. Então nós estamos dando prosseguimento. E nessa semana, no fim da semana passada, parece que tem 2 ou 3 casos que elas voltaram a operar a linha. Okay, o planejamento fez o acompanhamento operacional, né, e constatou que nesses casos eles voltaram a operar a linha. Informou no processo, o processo já chegou na secretaria para fazer o despacho sobrestando aquela decisão, né, e aguardar, fazer o acompanhamento da linha para ver se eles não param imediato, né. Que são 6 meses, né? Tem que ser guardado. Então, essas que houve uma comunicação, a gente está vendo caso a caso. Mas que não houver, nós estamos dando esse procedimento. Ok? Aprovado, então, o item 4, 7 processos. Item 5. Assuntos de interesse do Conselho Regulador. Alguém quer fazer uso da palavra? Pois não, conselheiro Danilo. Estava falando com a doutora Alice aqui, agora há pouco, essa questão da minuta da resolução dos autos anulados por eu formal, ela já me falou que está estudando ainda.
que está tendo algumas situações que ela está precisando de considerar antes de finalizar o... Aquela orientação para a gente. A orientação aqui, não é isso? em cima da resolução. Aí... Pois é, porque mas se tiver a possibilidade de fazer essa resolução, que se estendesse a todas as áreas, não só de transportes, qualquer tipo de tipificação, esse tipo de coisa. Porque eu estou com um processo que está até na pauta nossa e do Zé de Paula aqui da Câmara de Recursos Naturais de amanhã, que é um erro formal, assim, bem besta. Simples, assim, né? Bem simples, entendeu? E aí eu vou até... estava na pauta, eu vou pedir para tirar de pauta para até a gente ver o que faz. Para guardar isso aí, né? Ok. Ok. Não é de localização, não. Esse aqui é porque no alto está captação direta e na verdade é barramento. Captação por barramento. Aqui no alto está captação direta. Pois é. Deve ter dois processos no mesmo lugar, o cara repetiu o mesmo relatório. Ficou errado. Mais alguma coisa? Conselheiro Felício? Só uma confirmação aqui, doutora Alice. Tá vendo? Na hora que eu não pergunto a conselheira Ana Carolina... eu não aguento, presidente. Não, na hora que eu não pergunto, eu dou um fora, tá vendo? Só confirmando aqui, eu já identifiquei os processos, já mais ou menos consegui separar os processos, aqueles quitados de auto-infração de 14.480 ou processos iniciados de parcelamento. Quer dizer, também enquadra naquela questão da confissão. Aí eu encaminho para a gerência jurídica ou para finanças diretamente? Tá bom, que eu consegui identificar. E aí a gente ficou definido, né, que nós não íamos para julgar. É preciso, porque eu tenho que fazer o despacho arrumadinho, então eu preciso justificar, né? Que deve ter lá também, né, com vocês, uns processos de quitado. Ok? Bom, eu tenho poucas considerações. Bom, primeiro, só reforçando, a reunião com o governador foi isso, né? Teve a apresentação lá do... Não está definido ainda o nome, tem 5 propostas, mas o pessoal quer um nome assim, bastante... Eu dei até uma ideia lá, para em vez de botar nome PNI, PDI, PFG, não sei o quê, falar, é melhor você ter uma coisa que representa algum nome, né? Sei lá, o PAC parece um barulho, alguma coisa, parece que soa como nome, é mais fácil, né? Do que PMG, PNH e tal. Então, uma palavra, né? Que vira uma palavra. Então tá o nosso amigo Chaú, que segundo o governador é muito espirituoso, tal, ele ficar de ver lá um nome, mas tem 5 nomes propostos. A ideia é o seguinte, de ter por volta de 50 programas, não está fechado ainda, o pessoal vai ter 15 dias para discutir isso ainda. Agregou várias ações, ou vários programas, eram 142, parece, estão ficando por volta de 50. Foi dividido em várias áreas, área de infraestrutura, área econômica, área de gestão, área não sei o que, foi feito várias. Esses programas que forem escolhidos, ele vai ter um selo de priorização. Todos eles vão ter todas as fases, um cronograma com fonte de recurso, de onde é que vai sair esse recurso, qual que é a fonte, qual que é a indicação do recurso. Eles vão ter priorização em cima lá da junta lá que libera os recursos, vai ter tipo uma coisa carimbada. Para esses vão ter recursos, para outros dificilmente terão. Foi uma coisa nisso, que deve ser lançado uma grande programação daqui a uns 15 dias, com a sociedade organizada, todo mundo e tal, de ter uma programação, porque foi dito o seguinte, quando tem alguma coisa que é um programa, que é uma coisa agregada, que é uma coisa mais planejada, é muito mais fácil que ficar as coisas todas separadas. Então, foi isso, basicamente foi isso, a apresentação sobre isso. Ok? E foi agendado para terça-feira da semana que vem. Terça não pode ser dia 1º, né? Desculpa, terça para outra, dia 8, parece, dia 8. Com a NTT,
lá com o pessoal lá, a Alice já foi avisada, o André, para a gente ver uma melhora no convênio que nós temos com a NTT. Existem alguns artigos que têm uma interpretação ruim, então a gente quer corrigir isso, a gente quer aumentar o escopo do convênio, com mais parcerias. Eles estão... Talvez seja hoje o Estado, não sei se pela proximidade, mas onde há uma parceria, uma maior participação da NTT, aqui em Goiás. É uma participação grande. Fiquei amigo do diretor-geral atual, o Ivo, é um cara, esteve aqui em Goiás já 2 vezes, nós marcamos de uma próxima programação que tiver aí, e eles estão doidos para fazer esse escopo, eles querem fazer parceria, querem usar a gente como se fosse um modelo para estar ampliando e melhorando. Tem vários problemas processuais, né? Eu já mandei uma pauta para ele do que a gente tem que discutir. Então está marcado para o dia 8 essa discussão de trabalho para a gente melhorar o escopo, melhorar o convênio, melhorar a tramitação de documento, essas coisas todas, ok? Talvez a partir da próxima semana, na nossa próxima reunião, a gente tenha já... E aí, viu, Zé? Duarte dos Santos. Online. Ao vivo. Para todo mundo. Reunião nossa. Viu? Talvez está pronta aí, eu tenho cobrado isso do pessoal. Aliás, não é uma proposta nossa, é uma coisa que está na nossa lei, né? É isso? Então a gente vai botar isso em funcionamento, a gente quer fazer isso. A conselheira Ana Carolina provavelmente vai vir mais pintada, mais... né? Pois é, tem que passar um pó de arroz aqui, né, para não ficar dando reflexo. Então, provavelmente na próxima reunião nossa... Tem pó de arroz mais não? Blush. Blush, pó. Ah, é pó. Não é blush. Ah. Você sabe que quando eu fiquei sabendo que minha mãe pintava o cabelo, eu já era, e passava uns laqueiros, eu fiquei mais triste. Falei, não é possível, minha mãe não pinta o cabelo, já pintava não sei quantos anos. E na época usava laque. Hoje como é que chama? Fixador. Tá vendo? Laque, lembra do laque? Pois é. Bom, e por último... Agora, o nosso conselheiro Zé Duarte foi usuário durante muitos anos, até bem pouco tempo. Ele era usuário assíduo diariamente da Brilhantina Glostora. Pois inventaram o Trim, que era uma pasta assim, ele passou a usar o Trim. Hoje eu não sei o que ele usa, não. Porque... Bom, por último, hoje às 16 horas, desculpa, vai ser a apresentação por parte do CETRIMP da proposta deles aí em relação àquela proposta 3 nossa, que está sendo avançada aí pelo CEFTRU, da UNB. Eles querem apresentar a proposta deles de linha já em cima da proposta 3. Eles convidaram a gente, se alguém quiser, vai ser lá no Blue Tree. São chique, né? No Blue Tree, hoje às 16 horas, vão apresentar a proposta deles. E, reforçando aqui, na sexta-feira agora, depois de amanhã, o pessoal do CEFTRU, com toda a equipe dele, a parte técnica já da minuta do edital e a parte do marco regulatório, vai estar todo mundo aqui para a gente já começar a montar os 2 documentos. Nós já fizemos das 14 às 18. Tá? Na parte da tarde. Aquela nossa está suspensa por enquanto, porque não está havendo conciliamento de data. Conciliação de data. Pois é, mas sexta tem reunião da Câmara.
Quinta, amanhã tem reunião da Câmara, sexta tem reunião da Câmara. Provavelmente, o final daquela, provavelmente a gente passa para a semana que vem. Não é urgente, é só o relato o relato minucioso da nossa gerente jurídica. Segunda não dá. Segunda, não sei, aí vai ser feriado? Segunda não? Pô, já está definido? Vai na vontade, né? Se vocês quiserem, vão poder marcar para segunda, independente de qualquer coisa. É facultativo. Eu vou decretar facultativo. Aí eu vou poder marcar a reunião então para segunda. Por mim, tudo bem. Só lembrando que a partir também de terça, quarta-feira, dia 2, começa o ponto eletrônico para todos os funcionários da GE. A gente ia aprovar, ia voltar para cá minuto, ela já está aprovada? Não, a gente ficou umas alterações para serem feitas e ficaram algumas dúvidas assim. Inclusive a gente está detectando até agora esse negócio provavelmente vai ser feito. O Luiz Garibaldi estava fazendo o seguinte: já que o horário é móvel, tal, pode ser tal. Ele estava pedindo para a pessoa marcar ali e assinar. Não tem isso, gente. Móvel é móvel. A pessoa escolhe o dia que ela quiser, desde que ela cumpra as 8 horas semanais. Não tem problema. E desde que tenha pessoas em todas as áreas, das 8 às 12, das 14 às 18. Agora, um levantamento que foi feito é o seguinte: talvez não dê para a gente fechar as horas que ficarem devedoras ou credoras só no final do mês. Talvez tenha que ser semanalmente, porque senão pode dar problema no final do mês. Entendeu? São as únicas duas coisas, além daquilo que a gente já discutiu aqui. Né? Porque... E aí, por exemplo, se chega no final do mês, o cara está com um crédito de 4 horas, ele pode querer cobrar isso depois na justiça, alguma coisa assim. Entendeu? Diz sobre... Pois é, Maia, o que é? Fala sobre o servidor trabalhar após a sua carga horária poderá compensar o excesso de horas trabalhar dentro do mês. Pois é, aí tem que ser dentro da semana. Eu acho que pode ter constado, desde que seja semanal. Entendeu? Porque senão dá problema. Isso foi levantado. Agora, este assinar já... Ok. O gerente. O que eu falei com o Luiz Garibaldi. Falei, vai dar um trabalho danado para você, né? Verificar. Ok. Eu já falei com ele. Ok. A outra coisa, desculpa, é o negócio do papelzinho. Porque isso é só na administração indireta, privada. Quase que não precisa do papelzinho. Tá? Pois é. CLT. Tem gente da CLT aqui, né? CLT também fala que tem que trabalhar 44 horas por semana. E eu sei se trabalha 30. É outro erro. Eu acho engraçado essas coisas, né? Naquilo que é para beneficiar, tudo bem. Naquilo que é contra, aí não pode. Aí, senhor presidente, eu quero fazer uma defesa. Não, para mim não tem defesa. Se o pessoal da Transurb, o pessoal da SUTEC e dos órgãos do Estado hoje tem uma carga horária de 6 horas, foi por um ato irresponsável de quem governava na época, porque, através de uma lei, de um decreto, determinou que vários órgãos do Estado passassem a cumprir uma carga horária de 6 horas. Posteriormente, a um belo dia, ao arrepio da lei, e quando foi feito isso, nós tivemos que assinar um termo aderindo, que teve toda a tramitação, foi registrado no DRT, foi tudo direitinho. Posteriormente, um belo dia, Vamos só encerrar aqui, porque isso não tem nada a ver com a nossa... Fica encerrada a nossa reunião regulatória do dia 25.
e nós continuamos a discussão aqui, Aí já um que é um belo outro dia- assunto que não está em pauta. Não, vamos acabar com esse negócio de 6 horas. Baixar